Oi, gente, tudo bom? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 41. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que o interpretasse a Faraó. Esse verso 8 aqui rapidinho, eu queria que isso acontecesse nos nossos tempos, de um ímpio, né, um grande assim, um rei, um governador, presidente, enfim, chamasse esses magos, esses que ficam adivinhando CPF, RG, por aí, chamasse todos eles e dissesse: olha, interprete esse sonho aqui, senão você vai morrer. Porque tem uns aí que fica se mostrando como se fossem videntes. Então deveria ser feito esse tipo aqui de teste para ver se verdadeiramente é Deus que está usando ou não, né? Não sei, eu posso estar errada, mas deveria acontecer, já que gostam de se mostrar e que você percebe que eles só conseguem, parece que, profetizar e revelar gente rica. Mas quando a gente pobre, parece que isso não acontece. Deveria acontecer, mas vamos continuar o texto, né? Verso 9. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-nos, e interpretou-nos os nossos sonhos, a cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E preste atenção nesse detalhe aqui, José está saindo da cova, e olha o que o texto diz: e barbeou-se, mudou-se as suas vestes e veio a Faraó. Veja que para o José se apresentar para o Faraó, ele não foi de qualquer jeito. Infelizmente, em nosso tempo ou em nossos dias, parece que para ir a um culto, se apresentar a Deus, nós vamos com os cabelos bagunçados, nós vamos tão estranhamente, né, ao culto, que nem parece que nós estamos indo adorar a Deus, ou então estar diante de uma autoridade suprema. Nós deveríamos observar e ter um pouco de cuidado nisso, porque se em um determinado momento, por mais simples que a pessoa seja, alguém o chamar para estar prestes à autoridade terrena, certamente a pessoa vai, nem que seja colocar uma água nos seus cabelos, fazer um coque, um penteado rápido, até a barba a pessoa acaba fazendo para se apresentar a uma autoridade terrena. Mas quando falamos de vamos ao culto, vamos se apresentar a Deus, cultuar a Deus, parece que nós relaxamos. Então, nós venhamos, né, se atentar um pouco melhor e observar que nós estamos diante de Deus. Amém? No verso 15, e Faraó disse a José: eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, interpreta. E respondeu José a Faraó. Presta atenção que José, ele está diante do Faraó, ele está diante de uma autoridade cheia de riquezas, grandezas e cargos. E olha o que ele vai dizer. Preste atenção, isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Se fossem uns outros aí, nesse momento aqui que o Faraó está dizendo: ó, eu ouvi falar que você é da revelação aí, que você é muito bom no dom. Aí se uns de hoje ia dizer o que? Sou mesmo, isso, eu revelo tudo, eu sou muito top. Então assim, a grandeza é de Deus, a glória é de Deus, o dom é de Deus. Isso não nos pertence, mas pertence a Deus. Atribua o que você tem a Deus. Verso 17.
Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne formosas à vista e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conheciam que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas, e as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. Veja que Deus ele mostra sim coisas para ímpio. E eu não vejo Deus usando o ímpio, mas eu vejo que Deus, desde o capítulo 1 do Gênesis, quando nós vamos no decorrer da história, você vai ver Deus falando com o ímpio através de sonhos, certo? Verso 26. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos. Como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, o Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos, que vem, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E essas palavras foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: olha isso, acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus. Veja que o José não falou que tem dons, o José não se ofereceu, o José não quis mostrar que ele era melhor do que ninguém, ele só está usando o dom que Deus sempre o deu, desde o começo na casa de seu pai. O que sonha, o que interpreta, porém tudo de Deus. Deus dá a interpretação, Deus dá o sonho. Verso 39. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. E assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento no campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viessem o ano de fome que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai.
E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Preste bem atenção que desde o começo do capítulo 1, você vê nitidamente que o Senhor ele não quer que as nossas provações elas se encerrem por meios humanos. Se o copeiro ele tivesse se lembrado de José e o ajudasse na sua libertação, ou até mesmo na sua liberdade, o mérito, querendo ou não, ele seria humano e ele não teria o mesmo impacto de quando fosse por meio divino, por meio do Senhor. Perceba que a partir dos versos 16 em diante, o José ele continua atribuindo tudo sempre a Deus, nada a ele, mas sim a Deus. Deus dá os sonhos e Deus dá a interpretação. O José, ele é um tipo de homem que ele não se oferece, porque ele entende que para ser usado não precisa se apresentar, mas sim ser apresentado. O José ele foi acusado de abusar da mulher de Potifar e foi preso, se lembra? Porém agora ele casa com a filha de um sacerdote e é honrado. Ele foi envergonhado e ainda foi humilhado por erros que você percebe pelo texto que ele não cometeu. Porém agora ele é chamado governador por todos, por usar os dons que Deus lhe tinha dado. Ele esteve só durante anos da sua vida, mas agora ele está casado e ainda gera filhos, tem a sua companhia, tem a sua família. Cristo, ele foi acusado por motivos que eram falsos. Ele foi humilhado, ele foi preso, ele foi condenado e ainda foi morto. Mas, no resumo da história, ressuscitou em glória e está assentado à direita do Pai, o mesmo que o honrou e o exaltou soberanamente para todo sempre. Amém? Que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo capítulo, em nome de Jesus.